complicado. Vamos ao tarô da semana. Tive que segurar um pouco para começar, porque realmente o tema dessa semana é muito emocionante. Eu precisava me colocar no lugar. Falar sobre o tema Copas sempre vai movimentar as emoções. E aí vocês imaginem, eu vivo e assisto a esse jogo de uma maneira privilegiada, porque eu vejo esse jogo acontecer semanalmente há 4 anos na vida de outras pessoas, ao mesmo tempo em que a coisa acontece na minha vida. E ainda tem um adicional. As pessoas que vêm jogar comigo geralmente são estudos de caso daquela semana ou daquele mês. Mesmo que o jogo custe acontecer, tem umas coisas muito impressionantes, assim, tipo, sei lá, uma pessoa que levou um tempão para eu atender, pra gente finalmente conseguir marcar nesses momentos, né, da agenda tá tumultuada. Agora eu tenho ajuda pra minha agenda, a coisa vai engatar, vai voltar pro lugar, graças aos deuses. Mas uma pessoa que eu custei a agendar, e quando veio jogar comigo, veio naquela semana em que ela era o grande estudo de caso, considerando o tarô daquela semana. Já aconteceu, na verdade, algumas vezes, né, disso acontecer, assim, esse lance que eu chamo de estudo de caso, né? E, enfim, eu precisava segurar um pouco a onda, porque falar de copas é foda. Falar de copas é entrar no território das emoções. E aí eu vivencio o tarô da semana de uma maneira muito forte, né? Com muita entrega. Eu me propus a criar o laboratório justamente para estudar, não só a partir das consultas que eu fazia, mas a partir de uma experiência coletiva. Estudo jogos coletivos, como é que esses jogos acontecem na vida de cada pessoa. As pessoas que estão acompanhando meu conteúdo, as pessoas para quem eu vou jogar, e também como é que eles acontecem ao mesmo tempo para todo mundo, para uma determinada coletividade. E aí eu tô aqui 4 anos depois e o tarô da semana é uma faculdade. Definitivamente, ele é uma faculdade para mim. Uma faculdade, talvez seja na real, assim, um mestrado ou um doutorado. É uma capacidade de enxergar o ser humano por muitos ângulos ao mesmo tempo e acompanhar a evolução dessas pessoas que estão aqui toda semana também assistindo, porque eu fico sabendo das histórias delas. Vocês me trazem as suas histórias de vida. Nós temos nesta semana, por exemplo, no Não, a figura de um cavaleiro, que eu chamo de cavaleiro de foda-se, que é o cavaleiro de fogo, o cavaleiro de paus. E eu muitas vezes já brinquei com os cavaleiros aqui, relacionando a figura dos motoqueiros, né? É um cara sobre o seu cavalo. Então, que cara é esse hoje pra gente? É um mototáxi, enfim, é um motoboy, né? Essa é a grande figura contemporânea que são os cavaleiros. E aí eu fiquei sabendo acabei de ler, assim, antes de entrar aqui, li, ainda não respondi a uma mensagem de uma amiga do laboratório que passou por um acidente de trânsito em que o carro dela e um motoqueiro parece que bateu no carro dela. E aí ela falando que ela, mesmo ele estando errado, ele tendo sido imprudente, ela se sentiu mal. E que isso cabia perfeitamente no tema da autoestima trazido pelo nosso Pajem de Copas. Eu vou falar sobre tudo isso. Vocês vão, porque eu entrego primeiro para o laboratório, mas vocês vão ver como que essas imagens vão acontecer na vida de vocês. Então, quem está chegando aqui agora no meu perfil, a brincadeira é essa. A brincadeira semanalmente é a gente entender o que é que o jogo está conversando com a gente, num nível individual e num nível coletivo.
A gente não vai entender tudo sempre. Nem eu entendo tudo sempre. Eu estou semanalmente sendo surpreendida aqui, mas a brincadeira é essa, tá? O jogo desta semana traz 2 cartas de copas de alto nível. Uma carta é o final da jornada numerada de copas, que é o 10. A jornada numerada é aquela que acontece de 2 a 10. A gente tem o As, que é uma coisa à parte. É o concentrado, é o bruto da experiência do naipe, está no As. Então a gente tem a jornada de 2 a 10. E aí depois a gente tem as cartas da corte, que é quando você internaliza, você integra certos aspectos superiores dentro da simbologia de copas. A criança em você é o pajem, o cavaleiro é o espírito jovial de tomar o mundo em você, e é a honra que você consegue prestar na sua vida ao mistério daquele naipe. A rainha é o grande trono do naipe, é a grande mãe, é o ventre, é aquela que dá à luz a experiência do naipe. E o rei é aquele que administra, que leva isso, organiza isso, para que isso possa correr o mundo. O rei é um transbordamento, né, daquilo que vem do ventre da rainha. Por isso, também, dentro da minha cartomancia, não há hierarquia rei-rainha. O rei não é a carta mais poderosa. Ele é a carta mais elevada dentro da jornada, porque é o último passo. Mas não significa que ele é superior à rainha. Ele não faz nada sem o fruto da rainha. Ele é o cara que pega no colo a capacidade criativa e restrita que a gente explorou na experiência da rainha. Certo? Tem um texto no meu livro em que os títulos são mágicos, né? Eu não vou lembrar exatamente qual é o título agora, mas é alguma coisa tipo: no baralho matriarcal, rainha vale mais do que rei. Um lance assim. Que jogo lindo! Novamente, num cenário de merda. A gente está atravessando um momento muito tenso no mundo inteiro. Gaza é ali. Se pegar um trem, eu tô em Gaza. Na real, eu nem chego, porque no Rio de Janeiro a coisa tá chegando a um nível insuportável. Nessa política assustadora de segurança pública que vem se formando ao longo dos últimos anos e que encontra na figura do pior governador que já passou pela história do Rio de Janeiro a sua expressão máxima. O cara que fez as milícias se multiplicarem, ganharem um poder absurdo aqui, inclusive como um resultado da era Bolsonaro. O Rio de Janeiro está vivenciando, nesse momento, uma guerra civil. A zona oeste do Rio de Janeiro está sofrendo. Na mão das milícias, da estrutura do narcotráfico. Então, Gaza é ali. E aí tem Gaza em si também, né? Eu não estou suportando mais acompanhar as notícias, mas aquelas que chegam a mim, eu lido com elas. Então, é isso, é uma questão mesmo de saúde mental, vocês me desculpem. Como influenciadora, eu sempre vou me posicionar e sempre vou compartilhar o que está acontecendo, mas vai ter dia, vai ter semana que eu não vou aguentar psicologicamente. Então, vocês me perdoem por isso. É um jogo lindo, em um cenário devastador. E, na real, eu já estou acostumada com o Arcano da Estrela fazendo isso.
porque são muitos anos em que o arcano da estrela exerce uma função central no meu trabalho. O meu método de jogo é pensado a partir da simbologia da estrela. E quando a estrela aparece no jogo, é o momento em que eu estou sendo sinalizada ali nas consultas individuais a respeito de algo muito importante sobre a relação daquela pessoa com o seu destino, com a ideia de missão, de propósito, de chamado. A estrela saiu há 2 semanas. Na semana passada a gente teve o arcano da temperança e agora a gente tem a estrela de novo. Como eu falei no jogo da semana passada, eu recebi uma pergunta no laboratório que qual a diferença, Maria Gabriela, entre a temperança e a estrela? São tão parecidas? São parecidas para quem está iniciando os estudos de um tarô, porque é muito interessante notar como é preciosa essa semelhança. O que a pessoa está querendo dizer quando ela fala que a estrela e a temperança são parecidas? Ela está identificando as águas. A representação clássica da estrela é essa aqui, ó. Uma mulher nua jorrando, águas de um vaso na direção de um rio. Ela está regando o próprio rio. E ao fundo a gente tem uma imagem de um céu estrelado. Esse tipo de representação aqui, não exatamente esse, mas com esse perfil, é a representação clássica do arcano da estrela. Tá? Deixa eu ver uma outra imagem aqui, comum. Essa aqui, ó, que tem até xoxota, ó. Ela não se depilou. É isso aí, amiga, resistência. Então, a estrela é essa representação, né? E o arcano da temperança, por sua vez, é um anjo que está jogando águas de um vaso para outro, muitas vezes em cima do mesmo rio. Ou, segundo Heráclito, não seria o mesmo rio. Bom, a temperança, ela é uma figura divina. A estrela é uma figura humana. Na temperança, a gente vai ter um anjo misericordioso do Senhor ou da Senhora trabalhando para limpar a humanidade de toda a sua podridão, fazendo a gente experimentar a cura, a gente restitui o equilíbrio, o fluxo natural das coisas, a organicidade, a gente sai dos extremos, e então a vida pode voltar a fluir. E é pelo fato desse anjo trabalhar assim, que esse é um anjo que está posicionado depois do arcano da morte, dentro da jornada do tarô. Esse anjo, ele restitui a gente da esperança, da experiência da morte. Então, é o conforto para os que ficam e é o equilíbrio do espírito que vai para uma outra dimensão. É o hospital espiritual lá da viagem. Isso é o arcano da temperança. E o que é a estrela? A estrela é um momento em que quem está vivenciando a jornada do tarô acabou de experimentar a torre. Então tudo desabou para ela. Ela está sem chão. Alguma coisa se quebrou muito fundamentalmente em nós e a gente não se sente tendo onde segurar. Quando cai por terra tudo que não era para ser, em que a gente estava apostando, ou quando cai uma estrutura muito velha, muito carcomida, enfim, quando o que não era para ser desaba, o que é que sobrevive dessa experiência? Nós sobrevivemos dessa experiência.
A estrela vai representar aquilo que não pôde ser destruído, corrompido. A gente vai ter aquilo que resta puro dessa experiência, que ninguém pode te tomar. As suas maiores belezas. São 2 cartas de purificação, tá? 2 cartas que falam sobre processos de regeneração depois de transformações profundas. A morte e a torre. A temperança e a estrela. Por isso são as águas. Por isso são cartas alquímicas. A temperança mais alquímica ainda. A estrela, na verdade, é uma figura humana vivendo um encontro com o divino, enquanto a temperança é uma figura divina em si. Na estrela, você se depara com a sua dimensão divina se manifestando aqui, no humano, ou conversando com você, através do espiritual, da ideia de chamado, de destino, de vem por aqui. A vida vai fluir melhor, a sua beleza vai conseguir cumprir a jornada dela se você vier por aqui. Então a estrela é muito preciosa para o meu trabalho. Ele é muito centralmente focado no que a estrela pode dizer dentro do oráculo. Quando a estrela aparece no jogo de alguém, eu estou entendendo que é a ideia de destino, de propósito, sentido maior para a vida daquela pessoa, que honra a existência dela, falando ali no jogo. E a estrela está falando com a gente, com a humanidade, nesta semana. Está saindo no topo do jogo, a última carta. Assim como na posição em que a temperança ocupava na semana passada, agora a estrela está acontecendo sobre todos nós. E ela está dizendo para a gente que, esse jogo aqui obedece à minha simbologia. Quem está mandando neste jogo aqui sou eu. E é uma carta da solidariedade. Por que é que essa mulher está jorrando a água para o rio? Ela está doando para o rio da existência as suas águas. Já tem água para caralho ali fluindo. Por que ela tem que acrescentar mais água ali? Ela não está tomando banho, ela tá tomando banho também. Mas ela está jorrando água ali. Ela está o quê? Desperdiçando essas águas? Não. Ela está se purificando, se limpando nesse rio da existência. Que é uma cura diante do processo profundo de transformação da torre, mas ela vive no mesmo cenário, um reencontro tal com a sua natureza divina, em que ela se percebe capaz de doar. É você quando vive o seu propósito. É você quando encontra aquele lugar ali de doação na sua vida. Eu sou tão bom nisso. Eu sou tão capaz de realizar isso aqui bem. Eu poderia ser pago por isso. O mundo precisa que eu faça isso. Quando você encontra aquelas 4 esferas lá da Ikigai, no seu ponto de interseção, você encontra a estrela. Você encontra o propósito. Eu sou a maluca da estrela. Eu sigo perfis de astronomia. Eu tô vendo se eu libero essa semana um carrossel astronômico, com algumas das coisas mais maravilhosas que eu já vi. Sou uma sacerdotisa da estrela. Essa simbologia governa a minha vida. Eu entendi esse jogo assim o suficiente para transmitir a mensagem dele aqui. Vou ver, Dânia. Vou ver. Mas eu ainda não cheguei àquele ponto, aquela grande sacada. Encontrar o título foi uma das grandes sacadas.
De Mãos Dadas, que é um título óbvio, Sessão da Tarde. Eu adoro dar título Sessão da Tarde para os meus vídeos, porque eu quero que seja pop, eu quero que converse com gente que vem lá da casa do caralho, que nunca ouviu falar de tarô na vida. Escute isso aqui e veja o jogo acontecer na sua vida. A pessoa vê. O título é bem pop, que é De Mãos Dadas, porque é isso que todas as cartas evocam. Uma grande força-tarefa solidária. O mago, que é o milagreiro, saiu do lado da torre. Eita, caralho. Saiu do lado da estrela. O pós-torre. Que é a carta do milagre. A gente tem uma capacidade de produzir o milagre. Um encontro com essa capacidade. E a própria vida, a espiritualidade, o destino, o universo, seja lá como você chame, a força superior, o coletivo de forças superiores, responde. O diálogo mago-estrela é um diálogo com os céus. É a pessoa que em nós, que é o mago, está ali na sua mesa, no seu altar, no seu lugar, onde ata o humano e o divino. A experiência terrena, material, e o imaterial, o invisível. Esse é o mago, o cara que estabelece essa comunicação. E assim ele produz mágica da vida dele. Ele produz um milagre. Ele é, por isso, a arte da sobrevivência. Porque você produzindo o teu milagre para trabalhar, para conseguir fazer o teu aluguel diante da tua mesa de trabalho, da tua ocupação. É você produzindo milagre literalmente quando você está ali diante do teu altar. É você produzindo milagre quando você está diante do seu corpo, trabalhando o seu corpo, conduzindo a tua consciência a seu respeito a um outro nível, ampliando o teu livre-arbítrio. Tudo isso é mago. Eu costumo comparar muito o mago à figura do camelô. Vocês viram quando saiu o cara lá cantando a versão da música do Bruno Mars? Então, era um camelô, né? Eu lembro logo da música. Não vou cantar não, porque foi foda tirar essa música da cabeça depois que eu fiz aquele vídeo. Não consigo mais. O milagreiro sai do lado do milagre. O milagreiro produz o milagre. Coisas que pareciam impossíveis, boas, tendem a acontecer essa semana. Por outro lado, a gente também pode estar sendo empurrado para essa produção do impossível exatamente porque a coisa tá feia. Ai, por favor, não canta, por favor, não canta. Olha só, gente. No fim do jogo, a gente tem o 10 de copas. A heroína de copas, aquela que atravessa a jornada, ela chega ao último nível. Lá no pódio da vivência dela, de tudo que copas representa. Essa capacidade da gente aprender com o reino dos afetos. Aprender mais sobre a ideia de amor que a gente tem, que a gente internalizou, o modo como a gente sente as coisas. Esse modo é um modo herdado ou ele é um modo que a gente
que responde de fato ao nosso desejo, que honra de fato o que a gente quer para si. Ao longo da jornada de Copas, a gente tem um debate sobre a experiência que a alma humana vive diante do tema do amor e de tudo o que ele abarca. Porque não é só o amor no sentido afetivo sexual, mas é tudo o que a gente tem a capacidade de aprender sobre o tema amor. A forma como a gente manifesta, o que a gente precisa entender sobre as nossas emoções, sobre as nossas sombras, se trabalhar para, de repente, levar a experiência do amor a um outro patamar. Onde você possa viver os encontros com mais honra. A si, ao outro, a vida. A nossa cultura afetivo-sexual tá muito escrota, né, cara? Tá muito escrota, assim. E travestida de liberdade. Os aplicativos, vocês têm que lembrar que eles são capitalismo puro. Eles são empresas que já estão milionárias e estão moldando a nossa capacidade de se relacionar. Eu adoro a Valentina. Eu sou meio viciadinha na figura da Valentina, acho ela divertidíssima. A Valen Bandeira, adoro ela. Mas ela faz propaganda do Tinder, né? E eu quero mais que o Tinder se foda. Eu odeio esse aplicativo. Não tô querendo catequizar ninguém, não. Mas eu sou uma pessoa que pensa, né, o tema da afetividade, escrevo sobre isso desde sempre. Então, para mim, aqui do ângulo que eu vejo, com base em tudo que eu já li, já entendi e vejo acontecer, né, diante da minha mesa de jogo, enfim, eu não tenho razões para achar maneiro aplicativo de encontros. A gente vive num patriarcado, as mulheres estão majoritariamente expostas, é um prato cheio para violência acontecer como acontece muito, pra caralho. Tá devastando a nossa experiência de sexualidade. Parece libertador, mas só pode produzir libertação em alguns casos individuais. Na totalidade da experiência coletiva está sendo uma coisa escrota. E aí, as pessoas já estão funcionando assim há alguns anos. Então já causa um impacto coletivo fudido na dinâmica das relações. Então eu tava falando da Valentina porque ela faz propaganda pro Uber e ela fez um vídeo falando sobre... Primeiro ela fala mal da monogamia e depois ela diz, mas eu gosto de algumas coisinhas da monogamia também, será que não tem uma solução, não sei o quê. Aquilo ali aquilo é propaganda, né? Ela tá falando daquilo ali e ela é a figura do Tinder. Ela é a imagem do Tinder. No Brasil. Então, assim, a quem interessa que a gente se conduza cada vez mais no sentido da hipersexualização, de uma vivência desenfreada e desumanizante dos encontros, que na real não são encontros. São masturbações luxuosas, né? Nem sempre dá para viver um encontro nessa dinâmica aí. Quem é que está disposto? E aí, assim, os caras estão ficando milionários, sabe? Enquanto a gente tá aqui quebrando cabeça com monogamia, não monogamia, os caralhos. O cara não me liga, o sujeito não sei o quê. Foda-se, você, vou bancar
assentadora mesmo, vou tirar proveito disso. Aí daqui a 2 semanas tu tá chorando pra caralho. Porque percebe que não faz diferença. Você não vai ser menos desumanizada. Porque você é uma mulher. Você foi socializada como mulher no patriarcado. Você é segundo sexo. Não importa o quanto a gente esteja aqui questionando o gênero. E, enfim, vai continuar acontecendo. Então você vai ser desumanizada. E aí, como lidar com isso? E como aplaudir as ferramentas que industrializam esse processo? Não dá. Para mim não dá. Esse é um jogo que mexe com a nossa noção de felicidade, sobretudo a felicidade afetivo-sexual mesmo. Você encontrar uma parceria de vida, ou pelo menos agora você encontrar uma parceria de fato, para esse trecho do caminho. O 10 de copas é a carta que fala sobre isso. Ele é o sim do nosso jogo. Tá? A heroína de copas passou toda uma jornada aprendendo sobre amor, onde ela foi, em primeiro lugar, rejeitada pela família. Os pais dela foram procurar nos deuses uma explicação para o fato de que essa menina era linda e não arrumava um casamento. O oráculo disse: essa garota não está designada a se casar com nenhum mortal, ela vai se casar com Deus. Então os pais abandonam ela igual uma oferenda. De fato, o deus Eros se apaixona por ela, mas ele esconde isso da sua própria mãe, Afrodite. Ele fica vivendo com essa garota durante um tempo, sem que ela possa ver o rosto dele. Eles se casam, eles namoram, eles vivem juntos. Ela não pode ver o rosto dele, essa é a condição. E aí uma hora ela não aguenta, aproveita que ele está descansando, e ele está na sua forma física, ele não está só em presença espiritual, ela vai lá e vê o rosto dele. E ele vai embora, abandona ela. Ela então começa uma peregrinação. Ela vai na direção de Afrodite e pede socorro. A mãe dele, sogra dela: por favor, Afrodite, eu quero o amor de Eros com toda a força do meu ser. E Afrodite então passa diversas tarefas para ela. E a última tarefa ela tem que descer ao mundo dos mortos, falar com Perséfone e voltar. Quando ela volta, ninguém acreditou que ela pudesse voltar, porque descer ao mundo dos mortos significa morrer. Mas ela volta. E os deuses recompensam ela. Ela não voltou só e ganhou o direito de reivindicar o seu amor, cumpriu todas as tarefas de Afrodite. Ela volta e ganha um super baile de casamento, onde ela está aqui de mãos dadas com o seu companheiro. Ela ganhou o direito de viver esse amor para sempre, porque como ela é imortal, os deuses resolvem imortalizar ela, para ela poder viver com ele para sempre. Então aqui a gente tem a imagem de um amor mega, super, hiper, power correspondido. Ela tá feliz pra caralho, ela vai dar muito essa noite. Agora vai sentar. Ela vai sentar pra caralho. E ela vai sentar pra sempre. Porque agora ela é deusa também. E ela é a alma humana. Então ela se divinizou por amor. A gente tem alguns padrões de acontecimento rolando quando essa carta sai. Primeira coisa que pode acontecer: questões afetivas de fato encontram algum entendimento. A gente chega a um super acordo, ou a gente recebe uma declaração de amor, alguém admite,
eu te amo, eu tô contigo. Ou você admite, eu te amo, eu tô contigo. A mão é dada e a mão é aceita. Então eles estão de mãos dadas aqui e é o casalzinho padrãozinho, feliz da vida. Mas esse dar as mãos dessa carta pode ser uma ajuda em um outro sentido. Você pode estabelecer uma super parceria profissional. Você pode viver uma situação de realização onde você se sinta casada consigo, com a sua vida. Ou você estabeleça uma super aliança, como, por exemplo, um contrato. Um contrato de trabalho, um contrato de aluguel. Pessoas se dão as mãos. Você pode ajudar a ser ajudada, se permitir pedir ajuda e receber ajuda. Você pode também vivenciar o que essa heroína vivenciou no sentido da ajuda espiritual. A espiritualidade dá um peteleco, ajuda ela, imortalizando ela. Então ela adquire a imortalidade, se casa com esse boy por quem ela esperou durante muito tempo. Foi um parto para essa mulher conseguir, um parto mesmo, de si, se colocar num outro nível em que a experiência do amor fosse possível para ela. Esse cara já é um deus, ele já é o filho de Afrodite, ele já é o deus do amor. Não é o seu boy, não é o caso, tá, filha? Volta para a realidade, por favor. Mas eu quero te dizer que já jogou a amarelinha? Essa carta aqui é o céu. Chegar ao céu, ao topo. Só que em relação ao naipe de copas. Dentro da experiência dos afetos. Com o reino dos afetos é copas. É tudo que a gente pode aprender sobre amor. Então a gente tem essa carta das mãos dadas aqui, agora. Às vezes é um dar as mãos espiritual mesmo. Às vezes é, sei lá, uma obrigação que você tem que fazer, entendeu? Você tá devendo. Você tem que entender onde que essas mãos dadas têm que acontecer. Em termos coletivos aqui, eu vou entender que essa carta vai falar, vai compor com as outras ajuda humanitária. Lamã, amarelinha, árvore da vida total. E aí essa heroína chegou lá, o coração dela chegou lá. Essa carta tá no sim. Eu vou direto pro porquê. E aí a gente vai voltar pro não, tá? No porquê do jogo a gente tem uma outra carta de copas. O pajem de copas. O pajem de copas é o menino Narciso, que dentro do tarô mitológico é narrado de uma maneira muito mais gentil do que você vai ouvir da boca de qualquer psicanalista. O Narciso é um menino muito bonito. A mãe recebe uma profecia de que ela não pode deixar esse garoto se olhar no espelho, senão ele não vai ter longevidade. Mas, se ela não deixar ele se olhar no espelho, ele vai viver até uma idade avançada. E aí, a mãe cria ele distante do espelho. Ele não faz a menor ideia de qual é o rosto dele. Só que acontece um fenômeno, né? Os adultos ficam alucinados por ele porque é uma criança linda. E isso soa estranho mesmo, é literal. Estou querendo te dizer que às vezes essa carta se manifesta. Já aconteceu, né? De uma maneira muito dolorosa, como violência sexual contra crianças. A gente teve um esquema aí que foi identificado em uma semana que essa carta saiu, de tráfico de crianças, se não me engano. Eu vou procurar depois.
Fala, eu vou procurar, mas às vezes tem que ser realista, às vezes não dá, tá? Tem semana que é foda. Produzir isso tudo aqui que eu entrego semanalmente é muito puxado. As últimas semanas estão muito puxadas. E agora vou conseguir colocar o meu trabalho em dia porque tem ajuda, tem alguém me dando a mão. Alana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por tudo, pela sua ajuda. Ela vai me ajudar agora na relação com o público, no atendimento ao público. O pajem de copas, é esse menino Narciso que cresce, portanto, lindíssimo, sem conhecer o próprio rosto. É você, a criança em você, que cresce alheia às próprias belezas. Às vezes a criança que sofreu bullying, a criança que sofreu determinadas violências e teve a autoestima muito comprometida. Todo mundo, né? O mundo é um lugar muito terrível para as crianças. Essa criança em copas, ela experimenta algum bálsamo. A criança em nós volta a enxergar alguma beleza a seu respeito. Ela volta a entender alguma coisa sobre amor. Ou a gente resgata uma compreensão do amor que não foi possível a essas crianças. As crianças que nós somos. Mas essa carta pode se referir especificamente a notícias envolvendo crianças, e também as crianças jovens, né, adolescentes e tal, ao nosso redor. A gente pode ter experiências também nesse sentido. Então, quando os pajens saem, é muito comum receber o retorno de educadores. Os pajens vão falar de educação em algum nível. Alguns um pouco mais do que os outros, ou de uma forma mais óbvia do que outros. Essa criança aqui se depara com a sua própria beleza. A felicidade é possível. Ela está autorizada, né, a ir na direção do que o coração dela pede. O coração é curado, o coração de uma criança é colado, né, os caquinhos são colados. É uma imagem de felicidade também, crianças felizes, crianças aliviadas, crianças experimentando bálsamo, recebendo amor, recebendo ajuda, que a gente já sabe que ajuda, sobretudo ajuda humanitária, é um super tema do jogo dessa semana, né? Então a gente vai ter esse pajenzinho aqui no porquê. E ele também é autoestima, sua autoimagem, sua autoconfiança, alto valor. É a sua capacidade de se enxergar. Se olha no espelho. Não tem nada a ver com beleza física, com estar ou não estar dentro dos padrões. Tem a ver com o direito de passar pela vida vivenciando os afetos, vivenciando os encontros, tendo uma relação digna com a sua imagem. Tem a ver com o fato de que o mundo pode nos machucar, pode ter nos machucado de muitas formas nesse sentido. A criança em nós pode ser muito machucada, mas a história não se encerra nela. O adulto em nós não vai fazer porra nenhuma por essa criança. Você vai ver a tua vida passar diante dos seus olhos, você preso nas mágoas de infância, e não vai se reeducar para a felicidade, não vai se reconduzir para uma trajetória mais satisfatória na sua vida. Você vai porque eu estou mandando. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui o que o pessoal escreveu.
A Liana lembrou que essa semana teve ataque na escola, sim. Então, o pajem de copas está no porquê. Parece mesmo uma situação de dar as mãos no 10 para resgatar crianças e jovens que estão no porquê. No não do jogo, a gente tem um cara sem coração. No jogo dos corações, entre duas cartas, que seriam o 10 e o 11 de copas, muitos corações, muitas taças, porque copas são taças, né? A gente tem um cara sem coração. Entre o 10 de copas e o pajem de copas, a gente tem o cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus se chama Belerofonte. Belerofonte significa aquele que matou o Belero. Aí, quem é Belero, caralho? Você me pergunta. E eu te digo, Belero é o irmão dele. Ele recebeu o apelido de o cara que matou o irmão. Olha que coisa forte. Ele não matou o próprio irmão. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Vou chegar lá, Lamã. O Belerofonte, ele é um cara que é jovem, guerreiro, praticando ali, né, treinando com o irmão. Ele acabou acertando o irmão e nesse acidente o irmão morreu. E aquilo impactou toda aquela comunidade. Então ele ficou conhecido como o cara que matou Belero, seu irmão, estigmatizado, né? E aí ele foi embora, caiu no mundo, desgostoso da vida, e se tornou um cavaleiro desalmado, sem coração, que não tem medo de nada. Então o destemor nele chega a um nível inconsequente, pulsão de morte. Esse cara se coloca em situações de risco extremo. E ele vai se tornando cada vez melhor do que ele mesmo, até se tornar um super guerreiro que vence um bicho de duas cabeças e se sente muito vitorioso. Enquanto eu tô falando do Belerofonte, tá passando o que aqui? O carro do ferro velho, que compra chumbo, alumínio e metal, panela velha, pote de alumínio velho. É isso. Belerofonte saiu pelo mundo desalmado. Judeus e palestinos são descendentes de Sem e Cã, irmãos e filhos de Noé. Sim, mas você está relacionando isso especificamente ao que eu falei? Que eu acho que me perdi. Me fala. Tá? Priscila fala, fui demitida do trabalho que meus pais idealizavam e eu estava super insatisfeita. Fiquei feliz, agora eu vou seguir o que é mais a minha cara. A criança resgata, né, esse direito à felicidade. Então, o Laman tá queimando aqui a largada, porque ele tá comentando coisas que eu já falei pro laboratório, que vão entrar na minha narrativa aqui. É o seguinte, o Belerofonte, ele sai pelo mundo e ele acaba indo para um reino de um cara
Ah, tá, porque o Belerofonte matou o irmão. Sim. Sim, eu vou falar sobre isso, entendi. Ok, ótimo acréscimo. Ótimo acréscimo. É a camiseta. Eu ia falar que é a camiseta da. Do. É, não pode bater no coleguinha. Não pode brigar com o coleguinha. Camiseta da paz. E aí ele sai pelo mundo, um cavaleiro desalmado, vazio, né? Então ele chega a um reino de um cara e ele se torna muito querido por esse cara, ele se torna o braço direito do cara, ele ajuda o cara, assim, se torna meio que um samurai do cara, tá? O guarda-costas do cara. Só que a rainha começa a dar mole pro Belerofonte. E aí o rei sente o chifre, que o rei é monogâmico. Sente o chifre coçar a cabeça dele e pensa, vou ter que mandar esse meu brother aqui para um outro reino. O ideal é que ele vá numa missão tão impossível que ele morra. Então ele manda o Belerofonte para o reino do sogro. Quando o Belerofonte chega lá, ele faz uma refeição com o sogro do cara. Eles comem um yakisoba da paz e fumam o digestivo da harmonia. Então, o quase corno em questão entra em contato com o sogro e fala, eu preciso que você mande matar esse cara. E aí o sogro fala, não posso, porque eu já comi uma refeição com ele. E pela lei grega, eu tenho que receber esse cara bem. E aí o rei fala, ok, então você manda ele em missões impossíveis, porque uma hora ele vai morrer. Aí o sogro, o rei sogro, manda o Belerofonte em missões impossíveis. E ele volta de todas. Todas. Ele volta de todas sem ter perdido um dente. Quando ele chega da penúltima, o rei fala para ele, você vai agora para uma missão que é muito difícil, mas eu tenho certeza de que você vai conseguir, que o pessoal tá correndo atrás de um bicho aí de 2 cabeças, metade cabra, outra metade é leão, e esse bicho aqui se chama Quimera. Quimera. Então ele vai matar uma criatura mítica que ninguém consegue vencer. E ele vence. Pela primeira vez ele se sente tão cheio de vida, orgulhoso de si, que o sucesso sobe a cabeça. E aí ele pega o cavalo Pégasus, que é o cavalo alado de Zeus, que ele domou. Num outro momento da sua história, ele doma esse cavalo. E ele está aqui com o Pégasus. Ele venceu a Quimera. Ele está tão orgulhoso de si que ele vai voando com o Pégasus até o Monte Olimpo, a morada dos deuses, Aruanda da Grécia. Quando ele chega lá, quando ele está quase chegando lá, Zeus já está puto, já está por aqui com ele, pensando, esse cara tá achando o quê? Que ele venceu meia dúzia de batalhas e ele virou um deus? Não. Então Zeus manda para ele uma vespa que pica o traseiro do cavalo, e aí o cavalo dá-lhe um sacode, um galope, em que o Belerofonte cai de uma altura enorme.
E ele se quebra todo lá no chão. Não vamos ficar com esse registro, com esse nó da garganta. Essa carta está no não. É possível que exatamente essa imagem se manifeste? Sim. E aí eu vou colocar no Stories. Como aconteceu na semana da morte da Carol Eller, né? A gente teve um mito que foi um momento, né, no meio lá da história de Eros e Psique, que é exatamente a imagem. Mas enfim, o Cavaleiro de Paus tá no não. É um cavaleiro impiedoso, é o cara que mata o irmão, é o cara desalmado, sem coração, sem compaixão, que já perdeu tudo e não conseguiu encontrar a estrela. Ele é destituído de estrela, não tem direito ao seu próprio nome. Ninguém é destituído de estrela, mas ele pensa ser. Então, no momento em que ele conhece algo que é muito luminoso, que é muito solar, que é muito vitorioso, mas ele desconhece suas próprias sombras, ele se envaidece e se perde. É muito parecido com, por exemplo, o mito de Ícaro. Tem alguns mitos que envolvem essa coisa da queda, né? Esse é um deles. O Cavaleiro de Paus se parece muito com São Jorge. E São Jorge é um militar. E a gente está enfrentando momentos de tensões militares. Tensões envolvendo localmente, por exemplo, a segurança pública. Como no caso da Zona Oeste que está acontecendo no Rio de Janeiro. Como no caso, né, do acesso a armas de fogo, como que aconteceu nessa escola. E o mundo está presenciando, está testemunhando o que está acontecendo em Gaza. Então essa imagem do militar desalmado está no não. Ao lado dele, duas potências de copas, de coração, de alma, se levantam para dizer: nós estamos a serviço da estrela. Você não vai passar. O Cavaleiro de Paus pode surgir como um grande não à violência masculina, ao militarismo, ao masculinismo. Ele não é isso em si, mas ele pode se manifestar dessa forma pelo contraste que ele cria com as outras cartas. Laman acrescentando aqui que a Inglaterra é protegida por São Jorge e apoiou os Estados Unidos e Israel no veto. Sim. E aqui no Rio de Janeiro, São Jorge, né, que na verdade é um santo de devoção de toda a cidade, ele aparece especialmente como um símbolo apropriado pelas milícias, né? E é um cara que protege especialmente os policiais militares, por exemplo. Então essa figura do São Jorge, aqui no nosso tarô da semana, é o Cavaleiro de Paus, recebendo um super não. Todos esses temas que ele toca estão recebendo um não, porque esse jogo está a serviço do Arcano da Estrela. Esse é um jogo de abrir corredor humanitário.
Do lado, aliás, superando esse jogo da base, né? A gente tem o arcano do mago do lado do arcano da estrela. E o mago, essa figura que surge lá no início da jornada do tarô, é aquele cara que torna a jornada possível, que abre a possibilidade de ter caminho. O sujeito que abre caminhos é o mago. O louco abandona caminhos. E ele é puxado pelo mago para dentro da jornada. O mago é o cara que inicia o louco, que fala o seguinte, olha só, mesmo, na doideira dele, é um maluco de rua ajudando o outro maluco. São os sobreviventes, são as pessoas perdidas. O mago elegeu alguma coisa para dar sentido à vida dele. Vocês verem como é importante essa coisa de encontrar um sentido para a vida que às vezes não é aquele que está completamente formado lá no início, porque não vai estar. No início a gente vai blefar. No início, esse mago aqui, que é um iniciante, ele está elegendo um sentido que ainda vai se refinar ao longo da jornada. Mas ele está dizendo, olha só, eu faço a minha vida. Eu invento a minha vida do jeito que eu quero. Eu não fico no vazio do louco. Eu não fico andando em círculos. Eu elejo um sentido para a minha vida e faço as coisas acontecerem. Por isso que ele está muito associado ao corre. Eu associo ele à figura do camelô, ele é o feirante. Ele faz o milagre dele. E aí o mago, eu não lembro, alguma frase eu parti no meio aí, não consegui completar, mas o mago é o cara que produz o milagre, enfim, né? E ele acende na gente uma capacidade de confeccionar sua vida a partir das suas escolhas, do seu livre-arbítrio, da sua iniciativa. Eu ia falar que às vezes, lá no início da jornada, a gente vai experimentar uma dimensão sombria do mago, que é essa coisa do impostor, do mentiroso, do cara que inventa. Isso aí esse cara inventou. Essa porra aí não, isso aí não existe. Mas aquilo vingou. Ele apostou no que ele estava vendo e acertou no que ele não estava vendo. O mago sai no topo do jogo do lado do arcano da estrela. Ele também está a serviço da estrela. Ele aponta aqui para céu e terra. Ele ata o divino e o humano. Aqui ele sinaliza para você. Aqui você vive isso. Aqui você ata o divino e o humano em si. No arcano da estrela, a gente vai ter então todo esse jogo aqui obedecendo a alguma coisa, alguma força superior que dá sentido à nossa vida aqui, ou à vida nesse planeta. Parece que a gente está recebendo um comando de movimentar o amor, o coração, a alma, o espírito e fazer esse milagre de dar as mãos. O arcano da estrela é uma prece para a humanidade. É tipo, eu sei que vocês conseguem.
Eu sei que existe algo de muito bonito em vocês. Vocês saíram de mim. Nós somos filhos das estrelas. De verdade. Fisicamente. Então, se você acredita que existe uma dimensão simbólica, onde seja possível também se relacionar com as estrelas, esse arcano te lembra de que você tem esse pertencimento. Você pertence a algo que realmente é superior, que realmente é divino. Apesar de ser absolutamente humano, falho, apesar de ser um iniciante, um juvenil, você é imbuído de estrela. Você é filho das estrelas. E aí você lida com essa informação do jeito que você quiser. Eu estou lidando com ela aqui, te oferecendo esse conteúdo. O meu chamado é esse. Essa semana eu lidei com uma situação de ridicularização. Que assim, essa coisa do estereótipo do jovem místico, né? Isso ressurge a cada geração, onde as linguagens ocultas voltam a ganhar força. Tem essa reação de uma coisa juvenil ateia. Né? O cara que começou a... que tem esse comportamento mesmo de ridicularização a respeito, diante da liberdade de crença. E eu vi um meme aí, um vídeo de um cara que construiu um castelo para morar com a família. É real, assim, tem imagens aéreas da casa dele, é um castelo. E aí o filho dele, eu comentei no post, né? Só queria saber o signo de Sua Alteza. E aí veio aquela avalanche de comentários e o filho dele respondeu que ele era de Gêmeos. Olha que lindo. E aí todo mundo falando, ele é de Leão, porque é o óbvio, né? Só que na real o cara vive dentro de uma história que ele criou. Ele vive dentro de uma narrativa. Dentro, na real, de um conto de fadas. Olha que coisa mais geminiana. Essas ideias mirabolantes, né? Mas, enfim, achei lindo, assim, saber que ele era um geminiano. E a minha semana meio que começou assim, foi um post que eu respondi cedo. Aí recebi alguns ataques mesmo, né? Hate. Dizendo que você acredita em signo, olha que ridículo, não sei o quê. Eu falei, eu sou dona de uma escola de oráculos e mitologias. Tipo, reivindicar, né? Nunca falo isso, assim, vamos falar. E aí eu pensei no quão foi de serviço esse estereótipo do jovem místico, assim. Que, na real, essa crítica a essa coisa pueril de quem acabou de fazer contato com alguns saberes e se deslumbra com aquilo, que é uma coisa que está presente em todas as religiões, cara. Inclusive no ateísmo. Inclusive é o que eles fazem com a gente. Essa força, né, do iniciante, isso é um mago. E lá no início, todo mundo se depara com a fraude. Então você acredita isso é real ou isso é fraudulento? Você compõe a dimensão que torna isso questionável enquanto fraudulento ou não? O mago é aquele que em nós se depara com essa ideia, com a síndrome do impostor. E aí, você é fraude ou não é?
Não tem como a gente avançar na conexão com algum caminho de sabedoria se a gente não ultrapassa o mago. Tanto que depois do mago vem a sacerdotisa, a senhora do templo. A possibilidade de iniciação, de fato, surge ali, porque ela é aquela que detém todos os mistérios. Então, digamos que a sacerdotisa seja a mãe de santo, e que o louco seja aquele que vai passar por dentro da jornada do candomblé. O louco, então, seria, lá no início da jornada, um abiã. No mago, ele está se preparando para ser um iaô. Ou ele é um iaô recente. E aí, ele faz as maluquices dele também. Porque todo iaô faz merda. Eu fui iaô. O iaô sempre vai achar que já tem conhecimento para fazer um monte de coisa. E se coloca em furadas. A sacerdotisa é a senhora do templo. E é toda a ordem desse templo também. É quando a gente de fato está conectado ao mistério. Ali você vê a cara do orixá. Você sente o orixá no seu corpo. Você manifesta alguma coisa muito superior que você nunca pensou que existisse em você. Então, se você é do santo, conseguiu entender essa imagem, você captou o que é o louco, o mago e a sacerdotisa. Isso é o início da jornada do tarô. O que é a estrela? Eu posso dizer que é o seu Odu. Hoje, que eu me cuido em Ifá, eu posso dizer isso a você. É o destino. É o chamado. É o que você veio fazer aqui. É o seu compromisso de se alinhar com isso. De toda essa organização das pessoas que ouvem esse convite a uma existência superior, né? Como elas se organizam diante disso para permitir que a humanidade continue sendo, ainda e sempre, constelação, apesar dos seus BOs. A estrela é um chamado que precisa ser ouvido. E aí tem duas outras cartas horrendas nesse jogo, que eu fiquei me perguntando se foi uma merda que eu fiz ou se é isso aí mesmo. Mas é isso aí mesmo. Eu já não tenho mais tempo, paciência, condições para questionar se a parada é ou não é. Eu já tô num nível de... só confia a sua intuição, vai lá. Entrega lá. São 20 anos fazendo isso. O que você faz há 20 anos? Na real, 25. O que você faz há 25 anos? Talvez isso fale sobre a sua estrela. Ou o que é que apareceu lá na sua infância e que brilhou, e brilhou tão forte que iluminou muito, muito tempo da sua vida. Isso pode ser estrela. Mas aí a gente tem duas cartas extras no jogo, que são o 5 de ouros e o 7 de espadas. Então, o que aconteceu? Eu tirei uma carta além e mantive ela virada. Aí, depois que eu desvirei todas as cartas do jogo, desse jogo principal, e já estava refletindo sobre ele, eu me lembrei e falei, caramba, essa carta aqui. Aí saiu essa merda. 5 de ouros. 5 de ouros é um momento em que o jogo tava tão lindo, né? Pra que eu fui fuçar?
Pra que eu fui mexer nisso? Fiquei me perguntando. Só que na real, quando caiu a ficha assim de, cara, eu acho que é isso aqui, parece um super processo de resgate, de reparação. Eu pensei, tem tudo a ver com o tarô dessa semana. Novamente é um jogo lindíssimo e um cenário devastador. O 5 de... Eu tô falando aqui, às vezes eu paro pra pensar mesmo, mas às vezes é notificação que entra, tá? Então eu tenho que fazer aquela... Fazer a apresentadora de telejornal aqui. Prestar atenção em tudo que tá rolando aqui diante dela e não perder a linha, não perder a classe. Ai, gente, esse 5 de ouros, cara, olha só. Vou contar pra vocês pra descontrair aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ih, eu tenho 1h15. Tá vendo como a live me obriga a alongar a coisa? Eu não... É complicado. Mas eu tô fazendo dessa vez, diferentemente de como fiz o vídeo na semana passada, eu tô fazendo a live, né, aquele passo a passo que eu botei lá nos stories, na enquete. Eu tô fazendo agora a live e vai ficar salva no YouTube. Aí da próxima vez eu vou fazer a live no próprio YouTube, para vocês experimentarem e verem como é que fica, como que fica melhor, tá? Vamos lá, o 5 de ouros é uma carta que representa perdas materiais. Isso é quase que universal, assim. Só que no tarô mitológico, ele é um momento de derrocada do personagem que atravessa o naipe de ouros. Ele estava próspero, se deixou tomar pelo seu lado mais mesquinho, cometeu um crime por inveja, e aí perdeu tudo. Foi julgado, condenado, cumpriu pena, teve que sair da sua cidade para não ser linchado. A gente está diante de um fugitivo, um foragido, alguém que perdeu tudo, alguém que está sofrendo um despejo ou está em contato com uma profunda vergonha. Situações onde a gente experimentou a vergonha podem voltar como memórias. Essa carta aqui, o 5 de ouros, ela é essa imagem do desterro, assim. E aí eu falei, caraca, que porra é essa? É que essa carta horrorosa sai depois desse jogo absurdamente lindo. O que exatamente é? Ok, é um jogo lindo num cenário devastador. Mas o que ela tá falando? Pedir uma carta além para o jogo confirmar para mim se eu deveria considerar os 5 de ouros, ou que me explicasse os 5 de ouros. E aí saiu o 7 de espadas. O 7 de espadas é um cara, que é um herói do naipe de espadas, que está cumprindo uma missão também numa situação de escondido. O 7 de espadas é uma carta da esperteza, da estratégia, e que muitas vezes é lido como um fim justifica os meios. Esse herói está numa situação dúbia, numa situação onde ele pode ser considerado um criminoso. Só que o crime que ele vai cometer tem todo um sentido para ele cometer. Ele foi designado a matar a própria mãe pelo deus Apolo. Qualquer um que olhe de fora vai olhar e vai pensar, porra, o Dédalo vai matar a própria mãe, ele é um canalha. Ele é um psicopata. Mas o Dédalo sabe, o Dédalo é o caralho, tô falando Dédalo, maluco, não é o Dédalo, é o Orestes. O herói de espadas é o Orestes. O Orestes foi designado pelo deus Sol a matar a própria mãe. Qualquer um que olhe vai pensar, porra, esse cara é um canalha. Mas ele sabe que ele vai ter que matar a própria mãe
porque ela é uma tirana. E porque é uma tragédia. Ele é o cara na linha sucessória. O regime ali é patriarcal. Já é patriarcal. A Clitemnestra, que é a mãe do Orestes, ela vem de uma... Ela é filha de Zeus, né? Mas ela é mortal. E ela reivindica uma ordem que não é a ordem. Então ela dá um golpe de Estado. Quando ela mata o marido junto com a amante, ela deu um golpe de Estado. Então, qual é a situação? A mãe do Orestes matou o pai do Orestes. O Orestes tem que vingar essa morte. Isso explicado politicamente, mas a simbologia associada a Apolo, ao Deus Sol, é a possibilidade, no nível das individualidades, de uma realização. Ele só vai conseguir ser realizado, feliz, quando ele romper com o que tem de doentio na própria família. Sou eu, é você, é todo mundo. Todo mundo que caminha na direção da sua realização individual precisa compreender também aquilo com que veio romper. Aquilo com que você veio romper é fundamental. E aqui ele compreendeu que precisa romper e ele está no momento da execução dessa ordem de Apolo. Só que ele é filho de uma rainha. A mulher deu um golpe de Estado, matou o marido, o rei. Ela está governando junto com o amante. Ele vai entrar num castelo. Ele tem que super se proteger. Ele não pode dar mole. Ele tem que ser infalível. Essa carta saiu em 2020, no jogo coletivo. Sabe o que ela significava? Uso de máscaras. Medidas de higiene e segurança. Proteger-se. Para entrar nos lugares, para sair dos lugares. Ela pode significar proteção. Ela pode significar execução de ações, tipo, ó, esse é o momento em que a espada tem que cantar. Tem que fazer isso certo, desse jeito. Existe uma missão a ser cumprida. Isso aqui também é uma imagem militar onde missão é cumprida. Porque estamos falando do naipe de espadas. Então isso vai se confrontar com a imagem do Cavaleiro de Paus. Não há no sentido da missão cumprida, porque o Cavaleiro de Paus também cumpre toda a missão. Mas no 7 de espadas, a gente tem aparentemente um resgate desse 5 de ouros. E aí eu vou ler isso aqui duplamente, tá? Novamente, acho que isso aqui pode significar os refugiados de guerra. Sendo, enfim, pessoas sendo resgatadas, existindo alguma missão, cumprimento de uma missão, uma coisa que abra espaço para essas pessoas serem resgatadas. Essa é uma imagem possível. Segundo lugar, isso pode ser uma... O Rafael falou agora que o Flávio Dino está cogitando mandar a Força Nacional para o Rio de Janeiro. Não sabia. Eu vim direto fazer o vídeo, eu nem vi telejornal hoje, nem nada. O 7 de espadas, ele pode significar ações militares também para conter fugitivos e criminosos em geral, porque essa figura do Dédalo é muito Dédalo sem honra, sem território, expatriado. Entendem? Vai ser muito semelhante às imagens que a gente já está vendo. O jogo está pontuando isso.
a gente vai ver imagens de resgate. E a gente vai ver imagens também de ações muito missão impossível, arriscadas. Acho que podem existir cenas espetaculares nesse sentido. Vocês lembram? O que está vindo na minha cabeça aqui. Vocês lembram que há muitos anos rolou uma cena que marcou muito a memória do jornalismo durante uma época, assim, que era uma imagem de perseguição a traficantes acho que era na Vila Cruzeiro, que os caras saíam correndo, atravessando o morro e tal. Era um matão, assim. Então, parecia... Isso veio muito à minha cabeça quando eu vi essa imagem. Mas, enfim, acho que essa imagem é uma imagem que pode rolar pro bem e pro mal. Acho que assim como ela é resgate, ela traz cenas de guerra, de conflitos abertos, expostos, entendeu? E aí, como tem toda uma questão complexa envolvendo a nossa ideia, né, de segurança pública, toda uma questão complexa envolvendo a formação de um narco-estado, as milícias, eu só vou esperar pelas imagens. Eu não vou dizer de qual lado essas imagens vão se manifestar. Do lado do povo ou do lado daqueles que estão em guerra. Eu quero só, infelizmente, ver como esse jogo se manifesta. Mas no nosso caso, é uma mensagem de proteger-se, individualmente é de proteger-se. Proteger-se contra perdas. E também situações de vergonha, motivos pelos quais nos envergonhávamos, podem também ser cortados. A gente pode ter uma situação de missão dada, missão cumprida. Tá? Então, olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Lulu Portugal traz uma imagem que são as crianças que estavam numa festividade na Zona Oeste, de escola particular, e saíram em 5 ônibus escoltados pela polícia. Eu vou procurar essa... Deixa eu printar aqui. A Elise fala sobre que foi na Serra da Misericórdia, que morava lá perto na época, e foi assustador aquelas imagens, né? Então... Sábado tem eclipse. Sábado tem eclipse, vamos pedir ajuda aos astrólogos. Eu vou postar coisas que os astrólogos que eu acompanho escrevem sobre o eclipse também. E outro comentário aqui. Parece muito Orestes à mercê do destino, com pouco poder de agência. Parece sim também. Parece. Deixa eu printar. É isso, meu povo. Tá entregue. É jogão, é grande mesmo. Eu levei meia hora pra falar pro laboratório. Tô falando pra vocês em 1h30. Contando todos os mitos, tá? Qual é o grande segredo dessa semana? Dar as mãos. Dar as mãos. Saber estender as mãos. Saber receber as mãos. Saber oferecer as suas mãos, sentir as mãos do outro. A gente tem que movimentar solidariedade, ajuda. E assim as coisas boas que esse jogo reserva podem fluir. Tem uma outra coisa que eu quero dizer, que é o seguinte. Tem possibilidade da gente realizar desejos nessa semana. De acontecer alguma coisa que a gente quer muito que aconteça. Tá? Ótima semana pra gente. E quem gostou, manda pix para matriarcaria@gmail.com. Fortalece aí o meu trabalho. Tô aqui toda semana. Poxa,
Vamos lá. Um beijão. Ah, tem mais uma coisa que eu quero dizer. Vai ter programação de Dia das Bruxas, tá? Semana que vem. Aguardem.